Agora esta chamada está sendo gravada. Sentada no banco de uma igreja, eu senti alguém perto de mim. Uma presença tão real e uma voz que sussurrava e falava a mim. Alguém que eu não via, mas sentia sua presença e era surreal. Um toque diferente, eu ouvi a sua voz dizendo bem assim: venha, filha, e cante somente o que eu lhe der. Transforme em melodias a jornada e sua vida. Será uma canção bem junto a mim. Um chamado a olhar pra dentro de si e renunciar o próprio eu. Quem irá? Deparei-me com medo e a procrastinação. Tão lento fui, sementes lançadas no caminho. Quem irá colher? Me surpreendo ao olhar pra trás, imaginar o seu olhar a me sondar. Um olhar tão terno e compassivo que viu em mim o além de mim. Alguém que me amou e ao meu lado ele sentou e me falou assim: venha, filha, e cante somente o que eu lhe der. Transforme em melodias a jornada e sua vida. Será uma canção bem junto a mim. Venha, filha, descanse e lance sobre mim toda ansiedade e eu terei cuidado de você, sim, cuidarei de você. Amém. Bom dia para vocês mais uma vez. Que a presença do Senhor seja com cada um de nós, nesse momento, nesta hora. Como foi o final de semana de vocês? Deixa eu consertar aqui. Me ajeitar aqui. Vocês estão me vendo direitinho aí? Ué, tá falando que eu estou em tela cheia, mas eu não estou me vendo. Estão me vendo direitinho? Sim. Sim. Obrigada.
Isso aí, estou em tela cheia. Bom dia, amores da minha vida. Entrou aí agora meu papai, minha mamãe, Miriam, desliga o microfone. vocês também, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor Deus esteja com cada um de vocês. E a gente vai pegando amor cada dia, né? Estar aqui de manhã, estudando a palavra, recebendo o que o Senhor Deus tem para nós. É tão maravilhoso, né? Estou muito feliz de estar aqui novamente, de ter me revigorado. A nossa semana foi bem puxada, mas aqui estamos novamente para buscar a presença do Senhor, para orar. Queria dar um recadinho para vocês, antes da gente fazer a oração. Eu comentei ontem, o Senhor tocou no meu coração. Deixa eu ligar aqui. Com a câmera ligada aqui. Para que nós pudéssemos iniciar um novo propósito. Nós fizemos 10 horas de oração de jejum, né? Isso não pode parar, a gente precisa continuar. E Deus vai sempre, o Espírito Santo vai sempre trabalhando no nosso coração, pressionando a gente, está sempre fazendo o que é preciso ser feito. E a oração é algo assim que precisa fazer parte da nossa respiração, todos os dias, né? Então, ontem, no sábado, à tarde, o Espírito Santo O microfone está dando interrupção, é o meu? Me falam aí, que aqui está tudo ok. Microfone não. Ah, tá. Não, da Miriam. Tá. Alguém que tiver com o microfone ligado, por favor, eu já desliguei vários aqui, mas eu estou falando aqui, não dá para visualizar todos. Ah, sim. Agora eu vi que dá Miriam. Deixa eu desligar para ela. Pronto. Então, o Senhor me pressionou para que a gente pudesse dar sequência, iniciar um propósito de oração de 21 dias de jejum. Só que nós vamos fazer de forma intencional, pensando em alguém. Então, como que tem sido aí a sua luta? Qual o desejo que tem no seu coração em prol da sua família, em prol de alguém que você anseia ajudar, que você anseia abençoar, que você quer curar, né? Como que tem sido? Olha, a única maneira que nós temos de ajudar as pessoas é colocando essa pessoa, né, aos pés de Cristo, levando a elas aos pés de Cristo. E a forma que nós temos para fazer isso, como cristãos, é orando, intercedendo por elas. Então, hoje eu estou iniciando esse novo propósito de 21 dias. Se vocês desejarem fazer junto comigo, nós vamos fazer esse propósito aí, né, colocando o nome de algumas pessoas que você deseja estar orando por elas. Ok? E pode ter certeza que nesse período que você estiver intercedendo por essas pessoas, pela sua família, seja quem for, o Espírito Santo, ele vai fazer uma obra tão grande, a começar na sua vida. Porque quando nós oramos por alguém, nós estamos sendo os maiores beneficiados, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, tirar um pouco o foco de nós, porque a gente pensa muito em nós, não que seja errado, né? Nós temos que cuidar de nós, mas tem momentos que a gente precisa voltar a nossa atenção para as pessoas que necessitam, né? Que carecem de oração. Então, nós vamos fazer esse propósito. Se vocês desejarem, então, vamos aí junto nessa jornada. Tá? Eu estou aqui organizando o planejamento para esses 21 dias de oração de jejum. Nós temos que ter o material pronto, é maravilhoso. É só vocês me falarem, tá bom? Eu vou estar colocando no grupo. E hoje nós temos um pedido de oração muito especial para a gente estar orando aqui, que é em prol do cunhado da filha da Isabel. Não sei se ela está aqui hoje com a gente. Ela colocou um pedido lá que até fiquei bastante triste, né? O cunhado dela sofreu um acidente e, assim, nesse acidente, o carro pegou fogo e ele se queimou completamente, tanto que está entubado na UTI. Poxa, que triste.
por que que essas coisas acontecem, né? A gente logo pergunta. Então, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor conforte toda a família e que esteja com ele nesse momento, cuidando dele, fazendo na vida dele o que é preciso ser feito, né? Deus possa fazer o melhor. Então, eu peço que vocês orem por ele. O nome dele é Vitor. Vamos estar orando pelo Vitor, vamos clamar ao Senhor para que o Senhor conforte e traga cura. A gente não entende por que essas coisas acontecem, né? Mas precisamos aprender a confiar em Deus diante de todas as adversidades. Esse é o lema, confiar no Senhor, porque Ele está no controle da vida, da morte e de todo o universo. Se nós olharmos com essa visão, nós não vamos questionar. Vamos sofrer, vamos ter momentos de tristeza, de dor, como aqui, né, o povo de Israel tiveram. Eu estava lendo aqui, meditando na história de hoje, nós vamos aprofundar aí com a professora Heloísa, mas o povo, eles tiveram um momento de tristeza, de desafios, mas eles tiveram um momento de vitória também. Eles tiveram um momento de vitória, e o que mostra aqui nessa história, que eles estavam sempre acompanhados, Deus estava com eles. Então, o que mais é importante? O Senhor Deus está ao nosso lado, né? Então, Salmo 23 fala, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Quando fala nada me faltará, Ele não vai nos faltar. Ele vai estar presente conosco em todo o tempo. Então, que nós possamos nos apossar dessa bênção, de saber que nós não estamos sós, que o Senhor está conosco. Então, feche os seus olhos daí onde você está e ore comigo nesta hora, para que o Senhor ouça a nossa oração. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai querido, eu já apresentei a Ti os nomes, os pedidos das pessoas por quem nós oramos, por quem me comprometi em orar nesses 21 dias. E hoje, Pai, de uma maneira especial, diante desse pedido são tão delicado, quero clamar ao Senhor Deus pela vida do Vitor, Senhor. Somente o Senhor Deus pode, Pai, entrar na vida dele com providência. Não entendemos por que, Pai, ele está passando por isso, por essa dor, mas nós não entendemos muitas coisas aqui neste mundo que cabe somente o Senhor. A única coisa que nesse momento nós queremos é crer e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor Deus possa colocar a tua santa e poderosa mão sobre ele, trazer alívio, trazer cura, Senhor, e tirá-lo dessa situação que ele se encontra. Visite a ele, faça o melhor na vida dele, pelo poder que há em ti. Oro pela sua família também, para que o Senhor conforte, dê paz, e que seja, Senhor Deus, um momento de aprendizado, de proximidade com o Senhor. Que haja cura interior, Pai, porque muitas vezes é diante da dor, é diante das lutas é que nós nos apegamos mais a Ti. Pai querido, esteja com esta família, eu oro em nome de Jesus. Peço a tua bênção por cada família que está aqui nesta sala também, por cada mulher, por cada homem, por todas as pessoas que irão assistir posteriormente. Pai, esteja presente, esteja trabalhando na vida, Senhor, de cada um. Eu coloco diante do Senhor a família da Nice, que visitamos ontem. Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando esta família e trazendo para perto de Ti. Coloco diante do Senhor as nossas desbravadoras. Também a Cláudia, que nós iniciamos ontem, o estudo. Senhor, toma essas pessoas, essas famílias, essas preciosidades nas Tuas mãos. Eu as coloco diante do Senhor, crendo que o Senhor cuida de cada um. Pai querido, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito nesta hora. Seja nosso professor e nosso mentor, Pai, o nosso coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos seguir no estudo com a Heloísa. Que o Espírito Santo possa impressionar a nossa mente com os pontos mais importantes aí nessa história. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, né? Nesse primeiro momento que é tão especial. Bom dia a todos.
Que bom que nós estamos aqui mais um dia, né? Para a gente, então, aqui estudar, continuar estudo, né, do nosso livro. Nós estamos, então, agora no capítulo 48. Judete, você está me vendo direitinho aí? Sim, Ah, já. tá. Eu coloquei aqui no celular hoje viradinho, né? Hoje eu lembrei, que tem dia que eu esqueço. Isso, tá certinho. Então, vamos lá, pessoal. O capítulo de hoje é um capítulo bem importante, porque ele vai falar sobre a divisão das tribos de Canaã. E quando a gente fala aqui sobre a divisão das tribos de Canaã, né? Então, após a conquista de Canaã, a divisão da terra entre as tribos de Israel foi um passo crucial na realização da promessa divina. Deus, então, ele instruiu a Josué a dividir a terra por sorteio, de acordo com o tamanho e a necessidade das tribos, porque tinha tribo que tinha mais gente, tinha tribo que tinha menos gente. Então, as primeiras áreas a serem distribuídas foram as terras das tribos que já haviam conquistado suas porções. Siló foi a escolhida como um centro religioso e político onde o tabernáculo foi montado. Então, lembra daquele tabernáculo lá do povo de Israel, que eles tinham lá no deserto? Então, ele foi montado lá em Siló. Então, lá em Siló, no primeiro momento, né, lá que foi escolhido, não era Jerusalém. E ali era representada a presença de Deus no meio do povo de Israel. Essa escolha, né, ela simboliza a centralidade de Deus nas decisões e as ações do povo, sendo ele a fonte de direção e de sabedoria. Então, aqui na página, o meu livro aqui, né, tá como página 511, e ela vem aqui falando que antes da divisão das terras, né, das tribos, Caleb, ele era um dos mais fiéis que sobreviveram ali ao deserto. Então, Caleb não era qualquer pessoa, Caleb era uma pessoa muito especial. E nós vimos então que daquelas pessoas, né, que estavam lá na visita a Canaã e daqueles que murmuraram, só sobraram duas pessoas, que são as pessoas que nós vamos ver aqui neste capítulo, que é Caleb e Josué, né? Mas a gente vê que ali, quando eles estavam ali passando pela posse, nós vamos ver o relato aqui falando o seguinte: este exército era muito maior, então eles estavam ali assumindo, né, a, a terra prometida, só que havia exércitos e cananeus. E esses exércitos aqui vai falar, né, esse exército era muito maior do que qualquer que os israelitas haviam encontrado antes em Canaã. Muito povo como areia que está na praia do mar, em multidão. Olha, gente, quanta gente que tinha lá naquele exército. E muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Novamente foi dada a Josué uma mensagem de animação. Olha o que Deus falou com Josué. Não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Esse capítulo aqui, quando eu li aqui para estudar com vocês, eu senti uma alegria tão grande. Porque quantas vezes nós olhamos só para as dificuldades? E esse capítulo, ele é tão fantástico que ele nos lembra
que a gente não tem que ter medo de nada. De nada, de nada. Olha Deus falando aqui com eles. Amanhã vocês voltam. Vocês vão voltar amanhã. E todos esses soldados que é como a areia do mar, eu vou dar eles todos feridos na sua mão. Eu fiquei pensando, sabe, meus queridos, às vezes a gente tem uma obra a fazer para Deus e a gente fica dando desculpa. E a gente fica assim, olha, nós já evangelizamos aquele lugar lá, já fomos 10 vezes. Lá não dá resultado nenhum. Às vezes a gente fala assim, ah, não, aquela cidade é muito católica, não tem jeito de alcançar aquele povo, é muito difícil. Olha, o que é difícil para Deus? Aqui está falando que os soldados eram como a areia do mar. Alguém consegue contar a areia do mar? E qual era o tamanho do povo de Israel? Pequeno. Mas Deus falou aqui com eles assim: amanhã vocês vão voltar, que eu vou dar todos feridos na mão de vocês. Não interessa o tamanho do problema, do tamanho do exército, o tamanho da dificuldade. Nós temos que tirar os olhos da dificuldade e passar a olhar para Deus. E olha qual era a outra dificuldade que eles estavam olhando. Perto do lago Merom, caiu sobre ele o acampamento dos aliados, derrotando totalmente as suas forças. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram, até que deixaram nenhum dos carros e cavalos que haviam sido o orgulho e a vanglória dos cananeus. Israel não se deveria apropriar. Ao mando de Deus, os carros foram queimados e aleijados os cavalos, e assim tornados impróprios para a batalha. Os israelitas não deveriam pôr a confiança em carros e cavalos, mas no nome do Senhor, seu Deus. Irmãos, que coisa linda isso aqui. O que o povo de Israel mais temia? Eles tinham medo dos carros e dos cavalos. Eles olhavam para aqueles carros e aqueles cavalos e eles pensavam assim, mas nós não temos nenhuma chance. Mas Deus foi lá e venceu. E o que Deus falou? Eles sempre pegavam o despojo, né? E Deus falou assim, carros e cavalos vocês não pegam, não. E por que Deus falou não? Porque Deus sabia que se eles pegassem os carros e os cavalos, a confiança deles passaria a estar ali. E Deus queria mostrar para aquele povo que eles deveriam confiar somente em Deus, que Deus não precisa de carro nem cavalo para vencer ninguém. O que nós estamos confiando? Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? E esse capítulo, então, da divisão de Canaã tem muitas lições importantes a nos ensinar. E aqui vem falando o seguinte: embora o poderio dos cananeus houvesse sido quebrado, não tinham eles sido totalmente desapossados. Ao oeste, os filisteus ainda conservavam uma planície fértil ao longo da costa marítima, então lá perto do mar, né? Enquanto ao norte deles estava o território dos sidônios. O Líbano também estava de posse desse último povo. Ao sul, na direção do Egito, a terra estava ocupada pelos inimigos de Israel. Meus irmãos, Deus mandou acabar com todo mundo, com todos os cananeus. Mas aquele povo não acabou com todo mundo. Então, isso ia representar um grande perigo. E depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver como que a desobediência do povo
teve grandes consequências para o povo de Israel. E aqui nós vamos ver então que Josué não deveria, entretanto, continuar a guerra. Havia outro trabalho para o grande chefe realizar. Antes que deixasse o comando de Israel, a terra inteira, tanto as partes já conquistadas como as ainda que não se achavam subjugadas, deveriam ser repartidas entre as tribos. E era o dever de cada tribo conquistar completamente a sua herança. Gente, Deus conduziu o povo pelo deserto. Mas agora que eles chegaram na terra, Deus falou assim: cada tribo agora vai lutar por sua terra. A tribo de Ruben não podia conquistar de Judá. Cada uma deveria conquistar a sua herança. Se o povo se mostrasse fiel a Deus, ele repeliria seus inimigos de diante deles e prometeu-lhes ainda maiores possessões se tão somente fossem fiéis ao seu conserto. Olha só, gente, o que Deus estava prometendo? Deus estava prometendo assim: o reino de vocês vai ser muito maior. Se vocês forem obedecendo, eu vou alargando aquilo que vai ser seus. Mas o povo não entendeu isso. As tribos não haviam entendido. E nós hoje? Nós estamos voltando para casa. Estamos indo para a terra prometida. Cada tribo deveria lutar pela sua porção. E você está lutando pela sua porção? É isso que Deus falou. E Deus falou assim: olha, se vocês forem fiéis, cada dia eu vou dar uma vitória para vocês. Você está sendo fiel? Se você fosse fiel, não precisaria da gente estar aqui fazendo 21 dias de oração e de jejum. Se cada um fosse fiel na sua porção, não precisaríamos de estar fazendo tantas campanhas, tanto isso, tanto aquilo. Porque cada um estaria fazendo a sua parte. Porque Deus prometeu: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E nós ficamos às vezes: ó Senhor, fica conosco. Mas Deus já prometeu que Ele está conosco. A gente nem crê que Deus está conosco. Então, o que nós precisamos é crer. E aquilo que o povo ali precisava era de crer. Deus estava prometendo para aquele povo que se eles fossem fiéis, ele iria repelir os seus inimigos diante deles. E ele prometeu que ele ia dar maiores possessões se tão somente fossem fiéis ao seu conserto. O que Deus está prometendo para você? Que você ainda não crê. E agora nós vamos ver então Caleb. Antes da divisão das terras das outras tribos, né? Caleb, um dos espias mais fiéis que sobreviveu ao deserto. Ele recebeu a sua herança como prometido por Deus. Caleb, com 85 anos, recebeu a região de Hebrom. Gente, o que tinha na região de Hebrom? Gigantes. E ele se mostrou destemido, confiante totalmente nas promessas de Deus. A sua fé era inabalável e perseverante, e destacara como um exemplo de fidelidade e coragem. Caleb não se deixou abalar pelas dificuldades e desafios que surgiram ao longo dos anos e a peregrinação no deserto, mas sempre manteve sua confiança em Deus. Ele sempre opôs ao desânimo e manteve firme nas promessas de Deus, sendo recompensado por sua fé, em contraste com os espias incrédulos que
pereceram no deserto. Calebe, ao lado de Josué, fez menção ao nome de Deus e viu a promessa cumprida. Ele viu a terra que ele herdara, a terra prometida. E aqui no livro vem falando algo muito interessante sobre Calebe. Na página 512, se tiver alguém acompanhando, né? Lá fala o seguinte: o próprio Calebe, sendo um dos indicados daquela tribo para repartir a terra, escolhera esses homens para que se unisse e se apresentasse o seu pedido, para que não houvesse aparência de ter ele empregado sua autoridade para proveito próprio. Josué, ele imediatamente, né, atendeu ali o pedido. E aqui fala, seu pedido imediatamente satisfeito. A ninguém poderia a conquista daquela gigantesca fortaleza ser como mais segurança confiada. Josué abençoou e deu Calebe, o filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. A fé de Calebe era agora precisamente o que fora quanto seu testemunho havia contradito o mau relato dos espias. Acreditara na promessa de Deus que ele poria o seu povo na posse de Canaã, e nisto seguiria inteiramente ao Senhor. Agora veja o que aconteceu com Calebe. Calebe ficou no deserto, junto com aquele povo incrédulo. E olha, ele suportara juntamente com seu povo a longa peregrinação do deserto, participando assim dos desapontamentos e trabalhos dos culpados. Agora, ele suportara, né? Agora, a segunda coisa, não apresentou, contudo, queixa. Gente, Calebe não murmurava de nada. Pensa o tanto que você murmura. Você reclama se está quente, se está frio, se a comida não está boa. Reclama contra o filho, contra o marido, contra o cachorro. Tudo a gente reclama. E aqui está falando que ele não apresentou nenhuma queixa. E olha, aí fala contra isso, mas exaltou a misericórdia de Deus que o preservava em vida no deserto. Quando foram eliminados seus irmãos, entre todas as agruras, perigos e pragas, nas vagueações pelo deserto e durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, perseveraram o Senhor, e agora, passados 85 anos, não se encontrava abatido o seu vigor. Quantos anos você tem, meu irmão? Calebe já tinha 85, e aqui fala que não abateu o seu vigor, porque ele soube suportar e ele soube não murmurar. Por que a Bíblia fala que é assim? Em tudo dai graças. Por que Deus está falando para a gente que nós temos que ser gratos a tudo? Para a gente ser como Calebe. Porque as pessoas que vão ser como Calebe, que vão entender que vão ter que suportar e não murmurar, vão chegar nos últimos momentos da história dessa terra. Com o quê? Com vigor. Foi isso que Deus deu a ele. Ele parecia um jovem de 20 anos, cheio de vigor, com seus 85 anos. Mas ele entendeu como é que ele deveria se comportar no caminho de volta para casa. E é isso que Deus quer que você entenda. Como é que você tem que voltar de volta para casa? Como é que você tem que estar? E olha quem foi Calebe. Ele não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam julgado impossível subjugar. Com a ajuda de Deus, ele arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder fizera abalar a fé de Israel.
Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria a Deus, que ia subjugar completamente a terra de seus pais, haviam imaginado invencível. Olha, gente, ninguém queria Hebron. Lá em Hebron só tinha gigante. Mas Caleb não pediu ali por vaidade. Ele falou: não, eu quero mais difícil. Eu quero mais difícil. Ló pediu o mais difícil? Não. Ló quis ir para a planície. Mas Caleb pediu para si o mais difícil. Aquilo que fez com que os homens, ali, aqueles espias, perdessem a terra prometida. Aquele povo ficou ali 40 anos, foi por causa de Hebron. Quando eles viram Hebron, eles tiveram medo. E essa foi a terra que Caleb pediu para si. Eu quero mais difícil. Porque ele não tinha medo do difícil. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele passou ali 40 anos no deserto, entendendo que ele tinha que suportar, que ele não tinha que murmurar, que ele tinha que ter apenas fé, confiar em Deus. E por isso Deus deu a ele vigor para conquistar a terra mais difícil. Nós estamos voltando para casa, meus irmãos. Não vai ser fácil. Mas é isso que Deus está nos pedindo. Eu quero encher você, Fábio, de vigor. Eu quero, Miriam, encher você de vigor. Mas você tem que confiar em mim. E é isso que nós estamos aqui aprendendo hoje. Que Caleb obteve a herança no qual tinha o coração durante 40 anos. E confiando em que Deus estava consigo, expeliu Caleb dali os 3 filhos de Enaque. Havendo assim conseguido posse para si e a sua casa, o zelo não lhe abateu, não se estabeleceu a fim de gozar a herança, mas levou avante novas conquistas para o benefício da nação e para a glória de Deus. Os covardes e rebeldes haviam perecido no deserto, mas os espias justos comeram as uvas de Escol. A cada um deles foi dado segundo a sua fé. Os incrédulos viram cumprir-se os seus temores. Apesar da promessa de Deus, declararam que era impossível herdar Canaã e não a possuírem. Quantos de nós estamos repetindo que é impossível ir para o céu? Quantos de nós estamos achando que, ai Deus, eu não consigo. Eu sou fofoqueira, sou mentirosa, eu sou arrogante, eu sou impulsiva. E a gente fica colocando as dificuldades. Só vemos as dificuldades, mas aqueles que confiarem em Deus, não olhando tanto para as dificuldades, e se encontrarem como a força do seu auxiliador todo-poderoso, entrarão na boa terra. O céu não é para covarde, o céu não é para murmurador, o céu não é para aqueles que estão desanimando os outros na fé, mas o céu é para aqueles que creem que com Deus tudo é possível, que não tem nenhum gigante que você não possa vencer. Todos os gigantes você pode vencer. E foi pela fé que os antigos heróis venceram reinos, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Deus está gritando aqui hoje, nessa manhã, no megafone, que você precisa de ter fé, que você vai ter que ter uma fé inabalável. E a história de Caleb, meus irmãos,
não está aqui à toa. Lembra que a gente leu lá no início, no livro, que as histórias não estão aqui por acaso? Que as histórias do povo de Israel estão aqui porque ela vai se repetir? Lembra que a gente leu isso? Então, essas histórias elas vão se repetir. E você precisa de ter uma fé como a fé aqui de Caleb. Mas, por outro lado, nós vamos ver uma outra história que também, a de Caleb, foi muito boa, porque ele escolheu o pior. Mas olha agora aqui a história do povo da tribo de Manassés. A tribo de Manassés era a maior tribo, era a que mais tinha gente. Então, se eles tinham mais soldados, eles não tinham que ter medo dos cananeus. Mas olha o que aconteceu. Então, nós vimos aqui Caleb, que não teve medo de gigantes. Mas olha a tribo de Manassés. Então, outro pedido com relação à divisão da terra revelou um espírito grandemente diverso do de Caleb. Foi apresentado pelos filhos de José, tribo de Efraim, juntamente com a tribo de Manassés, em consideração ao seu número superior. Esta tribo, eles pediram uma porção dupla do território. Então, eles queriam um território dobrado, porque eram duas tribos. Então, vamos lá, eu quero 2. O quinhão a eles designado era o mais rico da terra. Gente, o melhor da terra ficou para eles. O mais rico era deles. Incluiu a fértil planície de Saron. Porém, muitas dessas cidades principais do vale estavam ainda de posse dos cananeus, e as tribos receavam-se da perigosa tarefa de conquistar suas possessões e desejavam uma porção adicional do território já conquistado. Então, eles não estavam contentes só com o que eles já tinham, não, eles queriam mais. Mas olha por que eles queriam mais. A tribo de Efraim era uma das maiores de Israel, bem como aquela que o próprio Josué pertencia. E seus membros naturalmente se julgavam em direito à consideração especial. Por que destes por herança uma só sorte um quinhão, disseram eles, sendo eu tão grande povo? Mas no desvio da estrita justiça poder-se-ia obter-se a flexível chefe. Então, por que eles queriam? Sua réplica mostrou a causa real da queixa. Faltava-lhe fé e coragem para expulsar os cananeus. As montanhas não nos bastariam, disseram, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitavam na terra do vale. Nós estamos vendo, então, 2 tribos aqui que está mostrando. A tribo de Caleb. Caleb foi o líder que não olhou para a dificuldade, não olhou para os gigantes, e ele foi lá e venceu. Por quê? Porque ele estava com Deus. Era um idoso, mas cheio de vigor. Não era um jovem. E ele lutou contra o pior da terra. E agora, essa tribo ganhou a terra em dobro. E essa tribo agora quer as montanhas. Mas eles não queriam as montanhas porque eles queriam conquistar ali a terra. É porque eles estavam com medo dos cananeus. Aonde eles estavam cheios de cananeus. E o que Deus falou? Destrua. Eu vou estar com vocês. Não é para deixar os cananeus aí. Então, meus irmãos, isso mostra que não é a quantidade de pessoas que vence. Sábado foi os 10 dias de oração. E eu estava na minha igreja. E pela manhã, a igreja estava lotada. Cheia. Aí, a Santa Ceia seria ali depois do sermão, depois do culto, né? Do horário normal do culto. Metade da igreja já foi embora. Metade da igreja foi embora.
E aí, os nossos anciões fizeram um convite para a gente poder, na parte da tarde, visitar alguns irmãos. Quando acabou a Santa Ceia, a igreja inteira praticamente foi embora. Ficaram 6 homens e 6 mulheres, 12 discípulos. Olha só, o convite era para toda a igreja, só ficou 12. E aqueles 12 foram lá e fizeram o que tinha que ser feito. Então, meus irmãos, Deus não precisa de um exército de milhões de pessoas. Nós vimos aqui que no início que o exército cananeu era como a areia do mar. E Deus falou assim: amanhã vocês voltam, que eu vou entregar todos os feridos nas suas mãos. De que nós estamos com medo? E é isso que a gente precisa de ver aqui, que aquele povo, ele tinha medo. E Deus não quer um exército medroso. Nós estamos chegando no tempo do fim. E dentro em breve, meu querido, lá no livro Educação, página 78, lá fala que Deus vai precisar de homens e mulheres que vão chamar o pecado pelo nome exato. Você vai ser essa pessoa? Ou você vai ser aquele que vai se esconder porque o governo decretou prisão para aquele que falar que homossexualidade é pecado? Ou você vai ser aquele que vai ter medo de falar que prostituição é pecado, que poligamia é pecado, que aborto é pecado, que usar droga é pecado? Quem vai ser você? Você vai ter coragem? Ou vai se esconder? Ou vai pedir às montanhas para você fugir para lá? Caleb não teve medo, ele lutou contra os gigantes. E é isso que Deus está fazendo nessa manhã. Está acordando um exército às 5 horas da manhã para preparar esse exército, para dar braço forte, perna forte, mente forte, barriga forte para esse exército. O exército de Deus não pode vestir qualquer roupa, tem que vestir o uniforme de Deus. O exército de Deus não pode comer qualquer comida, tem que comer a comida do exército de Deus. O exército de Deus tem que dormir cedo, para ter força para o outro dia. O exército de Deus vai precisar de fazer atividade física, para ter braço forte, perna forte, mente forte. É esse o exército que Deus está preparando. Então, nós vimos então aqui a diferença entre esses dois exércitos. Dois exércitos, um corajoso e o outro medroso. Um em maior porção de pessoas, mas com medo, recuado, apavorado. Por quê? Porque não estava acreditando que Deus poderia fazer aquilo que ele prometeu. E nós vamos ver então que a capital ali, na divisão, no primeiro momento, ficou em Siló. E aqui fala que a arca ficou em Siló durante 300 anos, até que por causa dos pecados da casa de Eli, caiu nas mãos dos filisteus. E Siló foi arruinada. A arca nunca mais voltou ao tabernáculo. Ali, o serviço do santuário transferiu-se finalmente para o templo em Jerusalém. E Siló tornou-se decadente. Então foi assim que Siló deixou de ser a cidade aonde estava ali o templo e aonde estava a arca, né? E nós vamos ver aqui também que, acabando, pois, de repartir a terra e tendo dado todas as tribos sido aquinoadas com a sua herança, Josué apresentou, então, agora um pedido. A ele, bem como Caleb,
fora feita uma promessa especial de herança, contudo não pediu uma província extensa, mas simplesmente uma cidade, uma simples cidade. Deram-lhe a cidade que pediu, e reedificou aquela cidade e habitou nela. O nome foi dado Timate-Sera, a porção que resta. Olha, gente, agora a humildade de Josué. Josué era o chefe, ele era o líder. Vocês acham que ele podia ter pedido melhor da terra? Podia, né? Mas sabe o que ele pediu? A porção que resta. É essa que é o nome da cidade dele. Ah, o que sobrar aí tá bom, é meu. Mas olha, se ele fosse um líder ganancioso, ele ia falar assim: não, primeiro quem vai tirar a porção vai ser eu. Depois vocês escolhem. Mas não, ele pediu a porção que resta. E isto é um testemunho permanente do caráter nobre e espírito abnegado do vencedor, que ao invés de ser o primeiro a propiciar dos despojos da conquista, adiou seu pedido até que os mais humildes de seu povo houvessem sido servidos. Dois exemplos que nós estamos vendo aqui nessa história, meus queridos. Caleb quis ficar com o mais difícil, aonde estavam os gigantes. Josué, eu quero a porção que resta. Só depois que todos estavam servidos, que todos estavam ali acolhidos, é que ele foi escolher. Ele falou: não, o meu não precisa de ser o melhor, é o que resta. E dentro dessa divisão, Deus tinha algo muito importante para ensinar para aquele povo. E agora, Deus escolheu 6 cidades. Então, agora nós já vimos Caleb, a tribo de Manassés, vimos agora Josué, agora nós vamos ver 6 das cidades. 6 cidades eram designadas aos levitas, sendo 3 de cada lado do Jordão. Foram indicadas como cidades do refúgio, as quais os matavam homem poderiam fugir em busca de segurança. Então, se alguém matou sem intenção, ele poderia fugir para a cidade do refúgio. A designação dessas cidades foram ordenadas por Moisés para ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essa cidade vos serão por refúgio, disse ele, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação do juízo. Então, essa foi a ordem. E essa pessoa, quando ela estava ali, na cidade do refúgio, ela não podia ficar zanzando para outra cidade, não, ela tinha que ficar lá. E aqui fala, o vingador podia perseguir o criminoso a qualquer parte e matá-lo, aonde quer que ele fosse encontrado. Essa era a cultura deles lá. O Senhor não achou conveniente abolir esse costume, e naquela ocasião, mas tomou providências para garantir a segurança dos que deliberadamente tirassem a vida. As cidades refúgio achavam-se distribuídas de tal maneira que ficavam dentro do raio de meio-dia de viagem a partir de qualquer lugar da terra. As estradas que elas se dirigiam deviam sempre ser conservadas em bom estado ao longo do caminho. Deviam ser erigidos postes com sinais, trazendo caracteres claros e flagrantes à palavra refúgio, a fim de que o fugitivo ele não tivesse que deter-se por um momento sequer. Qualquer pessoa poderia ir para a cidade do refúgio. Olha quem podia ir para a cidade do refúgio: o hebreu, o estrangeiro, o peregrino. Ele poderia aproveitar-se dessa disposição. Qualquer pessoa poderia ir para a cidade do refúgio. Então, olha o que Deus queria ensinar. Mas, ao mesmo tempo em que o inocente não deveria ser precipitadamente morto, tampouco deveria o culpado
escapar do castigo. Ir para a cidade do refúgio não significava que a pessoa não ia ser castigada se ela fosse culpada. Ela teria o castigo, mas ela teria a oportunidade de se defender. E é isso que Cristo estava dando ali para todas as pessoas que praticavam ali um homicídio. Aquele que fez sem intenção, ele poderia ser absolvido. Mas aquele que planejou, que arquitetou, ele tinha sim ali o seu castigo. O caso do fugitivo devia ser devidamente julgado pelas autoridades competentes. E aqueles que tinham direito à proteção apenas a poderiam receber sob condição de ficar dentro do refúgio indicado. Então a pessoa não podia ficar zanzando fora do refúgio. Ela estava lá, ela tinha que ficar lá. Se alguém andasse fora dos limites prescritos e fosse embora pelo vingador do sangue, sua vida pagaria a pena do seu desrespeito à disposição do Senhor, por ocasião da morte do sumo sacerdote. Entretanto, todos haviam buscado o abrigo nas cidades do refúgio e ficavam em liberdade para voltar às suas possessões. O que significava, então, as cidades do refúgio designadas no antigo povo de Deus? Eles eram um símbolo, presta atenção, queridos, do refúgio provido em Cristo. O que era a cidade do refúgio? É Cristo. É Cristo que é a cidade do refúgio. Aquele lugar eram 6 cidades. Aliás, né, gente? 6 nunca é um número à toa. 6 cidades estrategicamente dentro de Israel. Cada uma delas devia ter no máximo meio-dia de viagem para dar tempo da pessoa chegar ali. As estradas deveriam ser boas. E essas cidades do refúgio simbolizavam Cristo. Quando você peca, não interessa qual é o seu pecado. Se você adulterou, se você roubou 100 milhões, se você roubou 5 reais, se você adulterou, se você foi na homossexualidade, não interessa o que você fez. Não interessa o tamanho da bagunça que você fez da sua vida. Jesus, ele está falando assim, olha, corre para mim, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro bem presente nas horas das tribulações. Vem para mim, olha para mim. E Jesus colocou 6 cidades do refúgio dentro de Israel. E hoje você tem o refúgio que é Jesus Cristo. Quando você pecar, não se esconda. Quem escondeu foi Adão e Eva. Jesus perguntava, onde vocês estão? Eles estavam escondidos. Mas aqui, lá na divisão de Canaã, 6 cidades do refúgio foram colocadas ali para que o povo entendesse que tem um inimigo que estava correndo atrás dele para os matar. Mas Israel proveu um refúgio. Tem um inimigo que quer destroçar a sua vida, a vida da sua família. Mas Jesus proveu um refúgio. Ele é o refúgio. E era isso que significava a cidade do refúgio, na divisão, então, aqui da cidade de Israel. Então, nós vimos aqui na divisão muitos inimigos como a areia do mar. Mas Deus, então, falou o que mesmo? Volta amanhã, que eu vou entregar todos nas suas mãos. Mas, Senhor, eles têm mais dinheiro, eles são ricos, eles têm cavalos, eles têm carro. Eu não sou nada, não sou ninguém perto deles. Volta amanhã, sou eu quem vou dar a vitória. E nós vimos então a história aqui de Caleb. Caleb não teve medo de nada. Eu quero os gigantes, não por presunção, mas para dar exemplo para o povo de Israel. Depois a gente vê uma tribo que ganhou o dobro do terreno de todo mundo, mas medroso, queria as montanhas,
Não para ter mais parte do terreno a obedecer a Deus, mas porque eles estavam com medo dos cananeus. Eles eram uma maioria, mas eram os medrosos. E agora nós vemos Deus, na sua infinita bondade, provendo ali, na divisão do terreno, 6 cidades de refúgio. Jesus é o refúgio. Então, nós vamos ver aqui que aquele que fugia para a cidade do refúgio não se podia demorar. Família e emprego atrás ficavam. Olha, gente, tinha que deixar tudo para trás. Família e emprego ficavam para trás. E você? Por que você ainda não foi para a cidade do refúgio, que é Cristo? O que está te impedindo? O que está te agarrando ainda nesta terra? Não havia tempo para dizer adeus aos queridos. Vai chegar um momento, nas últimas horas dessa história nessa terra, você vai ter que deixar tudo para trás. Você não vai poder ser como a mulher de Ló, que ficou olhando para trás. Nós vamos ter que olhar para a cidade do refúgio, nós vamos ter que olhar para Cristo. Sua vida estava em jogo e todos os outros interesses deveriam ser sacrificados em um único propósito: chegar ao lugar de segurança. O cansaço era esquecido, desatendidas as dificuldades. O fugitivo não ousava por um momento moderar seu passo antes que estivesse dentro dos muros da cidade. O pecador está exposto à morte eterna até que encontre o esconderijo em Cristo. E com a perda de tempo e o descuido, poderiam despojar o fugitivo de sua única oportunidade de vida. Assim, a demora e a indiferença pode mostrar-se a ruína para a alma. Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da santa lei de Deus. E aquele que não for sensível ao seu perigo e não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, será uma presa do destruidor. Meus irmãos, que parte mais linda é essa daqui do livro? Nós precisamos, então, de correr para o refúgio, porque Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da lei de Deus. Se você sair da cidade do refúgio, Satanás está lá fora te esperando para te destruir. E é isso que está falando aqui no livro. Se esconda em Cristo, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos. Agora você tem que o quê? Esconder com Cristo em Deus. Venha para a cidade do refúgio. É isso que Cristo está nos convidando. Nós não vamos conseguir chegar até o final, mas já são 6:04. Mas eu quero dizer para vocês, a divisão da terra nos ensinou que existe um povo que não tem medo. Existe um povo que tem medo. Mas se você tem medo, se você errou e se você fracassou, na sua volta para casa não tem problema. Jesus Cristo já preparou a cidade do refúgio. E é para lá que você tem que ir. Não olhe para trás. Não fique olhando para o carro, para o emprego, para os seus bens materiais. Olhe para Cristo. É Ele que vai te ajudar a voltar para casa. É Ele que vai te libertar do grande inimigo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Ele venha te ajudar a entender que o caminho não vai ser fácil. Vamos encontrar dificuldades? Vamos. Se você tem uma dificuldade hoje, Jesus fala assim: volta amanhã, que eu vou te entregar todos os seus inimigos nas tuas mãos.
Ah, Jesus, mas é como a areia do mar. Não tem problema, não tem problema. Sou eu que vou vencer todos, independente da quantidade. Você só precisa de olhar para mim. Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja teu santo nome. Nós estamos saindo daqui, Senhor, cheio de esperança e cheio de certeza de que nós não temos que ter medo de nada, que é o Senhor quem provê todas as vitórias. O Senhor hoje nos ensinou que temos que tirar os olhos das dificuldades. E mesmo que a gente caia, mesmo que a gente fique derrotado, ainda assim o Senhor preparou a cidade do refúgio. Nós podemos ir até a Ti, que o Senhor está ali para nos proteger contra o maior inimigo que é Satanás. Satanás, ele está rugindo e bramando como um leão, querendo nos devorar. Mas o Senhor preparou uma cidade do refúgio, para nos amparar, para nos proteger e para nos ajudar a estar prontos, sendo guiados por Ti, Jesus, para voltarmos para casa. Nós estamos felizes porque o Senhor tem preparado a cada manhã mensagens para nos dar, para fortalecer a nossa fé e para que a gente tenha uma fé inabalável. Obrigado, Jesus, pelo seu amor por nós. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.